Tão bonitinho dormindo, mãe. Eu não vou nem botar ele no braço, porque se eu tirar do berço, ele pode não querer voltar pro berço, e aí eu não gravo vídeo, e esse vídeo tem que sair, né, minha gente? Finalmente, o terceiro trimestre de gravidez, e eu vou aproveitar para falar também sobre o parto. Carol, 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 Carol. Porque se eu deixar para falar sobre o parto num outro vídeo, ano que vem sai. Então, é melhor gravar logo tudo junto. Porque se eu já demorava de gravar vídeo, agora com o bebê em casa aqui eu vou demorar mais ainda. E eu acho que ele tá chorando nesse exato momento. Meu povo, vida de mãe não é fácil. Mas vamos lá, vamos começar com os fatos do terceiro trimestre. Antes de começar os fatos, eu quero falar um pouco sobre ele, resumidamente. Pra mim foi um trimestre um pouco tão difícil quanto o primeiro. Mas eu, particularmente, achei o primeiro trimestre ainda o pior de todos, porque os enjoos pra mim foram péssimos. Ele tá chorando de novo. É sério isso? Voltando. Então, o primeiro trimestre pra mim ainda foi o pior. Mas o terceiro trimestre também não foi nada agradável. Pra mim, o melhor foi o segundo. Mas vamos aos fatos do terceiro. O que é que ele tem de bom, o que é que ele tem de ruim? Primeiro fato, né? A barriga, é claro. Porque nos outros trimestres a barriga tá menor, não tá tão pesada. E no terceiro ela tá gigantesca, né? No meu caso, eu nem achei que minha barriga foi tão grande assim. Mas pesou. E a barriga pesar geravam várias consequências. Por exemplo, cansaço físico, né? Qualquer caminhadinha que se dava, cansava. Então já eis aí um segundo fato do terceiro trimestre, que é o cansaço, né? A gente faz uma caminhadinha bem pequena e tá cansada. Para fazer exercício físico, tá cansada. Agora, no meu caso em específico, foi mais por causa do sedentarismo mesmo. E além de eu já ter saído da academia, a quarentena não ajudou, né? Nem o rolê, assim, mas eu tava dando. Então, eu tava só em casa no final da gestação. Então, isso cooperou para que qualquer coisinha eu ficasse cansada. E para mim isso foi péssimo, porque eu não tenho costume de ter falta de ar, asma, nada disso. Então muitas vezes eu ficava sentindo mesmo, sabe, a falta de ar, o cansaço, então eu ficava bastante agoniada. Um terceiro fato, que também é uma consequência do peso da barriga, é as noites de sono, né? Na verdade, não o peso, mas o tamanho da barriga. Para dormir é péssimo. É horrível. Principalmente pra mim, que gosto de dormir de bruços, então não tinha como, né? E aí, se não dormir de bruços, pelo menos eu escolho o quê? Dormir de lado. Só que o meu filho, meu querido filho, né, quando estava dentro da minha barriga, ele já estava demonstrando o quão teimoso ele é. Eu ia dormir de um lado, aí, de repente, eu sentia que ele estava nesse lado. Aí eu senti que estava incomodando, né, o peso dele. Aí eu ia pro outro lado. Aí, de repente, ele ia pro outro lado também. Então, né? Vou pro outro lado. E aí, sucessivamente. Eu ia pro lado, ele ia pro lado que eu ia dormir. Aí, eu tinha que dormir com a barriga pra cima, que é péssimo pra mim. Meu sono é terrível dessa forma. E sabe o que eu acho engraçado? Que muita gente fala assim: aproveita a gestação pra dormir, porque quando ele nascer, minha filha, você não vai conseguir dormir. Como se a gente dormir a gestação todinha fosse suprir o sono lá da frente. Não supre não, gente. A gente vai continuar com sono lá, vai precisar dormir do mesmo jeito lá na frente. Vocês sabem, não, mas vai precisar dormir. Então não adianta aproveitar para dormir, porque não vai suprir o sono lá da frente, não. Quando for lá na frente, você pode dormir 3 meses seguidos, assim, sem parar. Chegar lá na frente, tu não vai poder ficar 3 meses sem dormir, sem parar, que tu vai sentir sono. Então não faz muito sentido essa afirmação, não. Mas eu dormia, aproveitava para dormir, né? E agora eu tô vendo, eu tô pagando, né, que dormir não é uma coisa que eu tenha feito muito. Outro fato do terceiro trimestre, ainda uma consequência da barriga, são as dores no corpo, né? Geralmente as pessoas têm dor na coluna, sentem dor na coluna. Não foi o meu caso, eu senti dores nas pernas, ali no nervo ciático. E aí, meu Deus do céu, doía muito. Principalmente quando eu passava a noite dormindo, quando eu acordava, eu não conseguia nem ficar de pé. Eu tinha que esperar um tempinho, ia devagar, para poder minhas pernas se
estabilizarem, porque doía demais. Mas aí vem um fato bom do terceiro trimestre, vamos esquecer os fatos ruins, vem um fato bom, que é o que, gente? O chá de fraldas, né? Geralmente o chá de fralda, chá de bebê, se faz no terceiro trimestre, por causa da barriga. Eu confesso que eu deixei pra muito em cima da hora, porque eu fiquei bastante cansada, porque eu mesma organizei tudo, eu junto com minha mãe. A gente que organizou os docinhos, os salgados, as comidas, a decoração, eu fui na cidade comprar, então tudo isso com a barriga pesada é ruim, né? Cansa. Mas assim, eu fiz de última hora, porque teve que ser assim mesmo. Mas eu gostei bastante e foi uma coisa bem simples. Eu fiz uma coisa bem simples para que eu pudesse suprir. Porque eu acredito que o maior objetivo de um chá de fralda seja o quê? É você lucrar com isso, né? Você ganhar mais fralda, você ganhar mais do que gastar. A não ser que já tem dinheiro e faz por fazer, só pra... Não foi o meu caso, não. Eu tinha que fazer para ganhar fralda mesmo. E aproveitar e registrar, né? Que eu gosto dessas coisas de festinha, organização, decoração e tal. E aí eu achei que foi bem bacana também. São as pessoas realmente mais próximas mesmo. Eu queria ter chamado muito mais gente, mas não deu, que eu fiz aqui em casa, muito pequeno. Ia ficar todo mundo lá em cima da cabeça do outro. Mas eu fiz realmente as pessoas que estavam perguntando pelo bebê, pela gestação, e que amizade de mais tempo, enfim. Mas eu gostei, foi uma coisa simples e é um fato que todo mundo gosta, né? Outro fato desse terceiro trimestre importantíssimo é a ansiedade. Minha gente, a gente tá muito ansioso nessa época. Meu Deus, eu acho que todas as mães ficam ansiosas. A gente já tá muito perto ali do parto. Então a gente fica querendo que chegue logo, que chegue logo. E é incrível que quanto mais perto tá, parece que mais longe ficou. E sabe o que é pior? É que as pessoas não cooperam. Eu sei que muita gente pergunta por que se interessa, porque quer saber se a pessoa tá bem, por carinho mesmo, né, por amor e tal. Só que a maioria das grávidas não gostam, tá? Quando a gente tá no final da gravidez e vocês ficam assim, e aí, esse bebê nasce não? Menina, esse bebê vai nascer quando? Eita, o bebê não quer sair da barriga não, é? Mas que bebê preguiçoso! Horrível. E eu fiquei muito ansiosa. Agora imagine, ansiedade mais quarentena. Mas é isso. Existem outros pequenos fatos desse terceiro trimestre, que é comparar com os outros trimestres. Por exemplo, a gente não tem mais desejos, né? A questão psicológica de medo, de aflição, de angústia, dessas coisas que algumas grávidas passam no primeiro trimestre. No terceiro já não tem mais, você tá tão íntimo com seu bebê, é uma relação tão de... você parece que já conhece ele, e agora você já se sente mãe, independente do medo, do que vai vir pela frente, você só fica pensando no dia em que você vai ter o seu bebê nos braços, né? E o outro fato é a questão do quarto, que geralmente é o momento que você vai organizar o quarto, o enxoval, tudo do bebê. Então é isso, sobre o terceiro trimestre, resumidamente, né? É isso. Agora vamos para o parto. O vídeo talvez fique um pouco longo, porque justamente eu estou abordando 2 assuntos em um vídeo só. E o parto, meu parto, foi um parto bastante, assim, digamos, pontual, né? Tudo começou, na verdade, quando eu tinha uma consulta marcada. Eu tava com 40 semanas, não, eu tava com 39 semanas. O período ideal de nascimento é entre 39 semanas e 42. Só que quando já vai chegando, né, em 42 semanas, já fica um pouco complicado, tá? É um nascimento saudável, tá tudo bem, mas já tem que ter um acompanhamento maior aí. Tá, fiz 39 semanas e nada de sentir contração, de sentir algum sinal de que Antônio queria vir. Aí eu tinha uma consulta marcada, só que no dia dessa consulta a médica não pôde ir, que estava doente. E aí eu só podia ter uma outra consulta 1,5 depois. Só que eu já estava, nessa 1,5 depois, eu já ia estar com 40 semanas e meia. E aí eu pensei, poxa, já tá muito em cima, né? Vai ficar muito em cima e tal. Mas remarquei. Quando estava chegando perto, eu comecei a ficar preocupada, assim, coisa de mãe mesmo, de primeira viagem, né? E eu pensando, meu Deus do céu, ele não tá dando nenhum sinal, ele tava mexendo, mas não tava vindo nenhuma contração.
E aí eu achei melhor ir na emergência, lá no próprio hospital, na própria maternidade, fazer alguns exames emergenciais, já que essa consulta ia demorar. Eu fui, mas eu já fui preparada. Já fui com bolsa maternidade, com tudo. Quando eu cheguei lá, fizeram os exames, os batimentos cardíacos, os batimentos fetais estavam tranquilos, os movimentos fetais também estavam presentes, estava tudo ok e mandaram eu voltar para casa. Eu disse, não há necessidade de você ficar aqui. Tchau, baby. E aí eu voltei. Quando eu estava perto de fazer 41, se faltava acho que 2 dias para 41 semanas, eu acordei de manhã cedo, fui no banheiro e aí saiu o tampão mucoso. O tampão mucoso é tipo uma gosminha transparente, sabe? Que significa que você pode estar entrando em trabalho de parto. Eu fiquei muito feliz. Eu disse, eita, é agora. Mas nada de vir contração, tudo bem. Quando foi no mesmo dia de tarde, começou os sangramentos. Aí eu comecei a ficar preocupada, eita. Só que eu tinha lido que às vezes o tampão mucoso sai com um sangramento, um pequeno sangramento. Mas aí o sangramento não saiu com o tampão mucoso, saiu bem depois. E não foi um pequeno sangramento, era sangramento tipo de menstruação, sabe? E aí tava sangrando, não foi que sangrou e parou. Ficou sangrando. E eu comecei a ficar nervosa. Eu falei pra minha mãe que eu queria ir pra maternidade logo. Eu pensei, meu Deus, isso é melhor pra maternidade. E peguei minhas coisas e fui. Detalhe, o bebê tinha parado de mexer, bem na hora que tava sangrando. Parece uma coisa incrível, né? Só pra perturbar assim a minha cabeça. E aí eu comecei a ficar muito nervosa. Passaram várias coisas na minha cabeça. Eu comecei a pensar, meu Deus do céu, será que eu perdi meu bebê? E aí eu fui a caminho do hospital pensando nisso, querendo chorar e não sabia como reagir. Quando eu cheguei lá, aí foram fazer os exames, graças a Deus estava tudo certo. Fizeram a ultrassom, os batimentos, tudo ok, na mesma frequência. Os movimentos fetais também, tudo ok, tudo direitinho. Só que eu acabei sendo internada, né? Por quê? Eu falei que eu já ia fazer 41, mas eles iam me mandar de volta para casa, né? Eles estavam com essa intenção. Mas eu não ia voltar para casa, eu não vou voltar para casa, vou ficar aqui dando plano aqui, porque eu já tô perto de 41 semanas, tendo sangramento, faz sentido eu voltar para casa? Não faz. Aí, acabaram que me internaram. E aí, o que é que iam fazer? Induzir o parto. Vamos fazer a indução do parto. Existem vários tipos de indução. O que fizeram em mim foi a introdução do comprimido pela vagina. Eles introduzem até 8 comprimidos. O máximo é esse. Se chegar até o 8º comprimido e não rolar, eles vão partir para a cesárea. E aí começou a introdução do primeiro comprimido. Vai lá, começou. E aí eu sentindo só uma cólicazinha, né? Como cólica de menstruação. Entrou uma menina no quarto que eu tava, porque o quarto é para 2 pessoas. Entrou uma menina no quarto que eu tava. Gritava, meu Deus do céu, essa mulher gritava tanto. Socorro, meu filho vai nascer. Pelo amor de Deus, tá doendo muito, que não sei o que. Ela já estava em trabalho de partos aí. Eu olhava, minha vida, ela gritava muito. Eu tô sendo generosa aqui, ela gritava muito. Eu olhava e dizia, meu Deus, será que eu vou chegar nesse nível? Mas tudo bem. Eu sei que ela foi, teve neném e eu lá. Aí foram introduzir o segundo comprimido. E aí, nesse tempo, entrou uma outra menina e ela estava basicamente na mesma situação que eu. 2 centímetros de dilatação e com as dores controláveis. E aí a obstetra chegou lá para introduzir o 3º comprimido em mim. A bolsa dessa menina já tinha estourado e eles foram introduzir o primeiro comprimido nela para poder induzir. Quando introduziu o primeiro comprimido nela, essa menina berrou também. Gente do céu. Essa menina berrava muito. E aí eu pensava, meu Deus do céu, ela tá com 2 centímetros também, igual a mim. Ela só introduziu um comprimido. Eu tava orgulhosa de mim, né? Eu disse, poxa, eu tô no 3º aqui já, comprimido, minhas dores aumentando. E eu tava conseguindo controlar. Minhas contrações estavam aumentando? Estavam. Mas eu tava conseguindo controlar elas, né? Eu, não gritava, eu apenas respirava bem fundo. E botava só tava lá pra fora. Eu tinha lido muita coisa sobre isso, como amenizar as dores das contrações. Gente, eu vou terminar de gravar aqui, porque não tá dando pra gravar ali não, gente. Pelo amor de Deus, tu vai atrapalhar meu vídeo mesmo. Pois a menina saiu, ela apelou pra cesárea, disse que não queria mais, parto normal. Ela saiu e eu continuava lá no quarto. E aí eles vieram introduzir o 4º comprimido. E sabe o que é pior?
é que eu já estava no 4º comprimido e a minha dilatação não acontecia gradativamente. Eu estava com 2 centímetros, aí depois 2,5, 3 centímetros, aí 3 para 4. E detalhe, vinha uma obstetra e dizia, tá com 4 centímetros. Aí vinha outra obstetra e dizia, tá com 3 centímetros. Eu, oi, querida, não tem como 4 para 3, não, tem como 3 para 4, mas 4 para 3 não tem não. E aí entrou uma outra menina, e eu lá no quarto. Ela entrou, essa menina teve muita sorte. Ela entrou, sentiu as dores das... Oi, tudo bem? Tá atrapalhando meu vídeo. Ela sentiu as dores das contrações, mas ela chegou no ápice, né, dentro do trabalho de parto. Mas eu acho que ela não sentiu tanta dor assim, não, porque eu nem ouvia os gritos dela, assim, nem gemido, nem nada. Enfim, ela entrou no quarto, saiu e eu continuei lá também. Detalhe, né? Ela voltou com a menina dela e eu lá. Aí a obstetra foi introduzir o 5º comprimido. Quando chegou no 5º comprimido e me falaram que eu ainda estava com 4 centímetros, eu disse não, pelo amor de Deus, apela pra cesárea, não aguento mais não. Como é que estão introduzindo tanto comprimido e não acontece a dilatação. E detalhes, minhas contrações estavam começando a aumentar, estava começando a ficar insuportável, mas eu ainda não estava dando vexame, né? Não vou dizer vexame, né, gente, porque realmente deve ser uma dor insuportável. Eu senti essa dor, na verdade. E aí, já estava começando a aumentar a dor. Eu disse, não, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu acho que eu vou pedir cesárea, Aí eu disse pra mulher assim, olha, introduza esse comprimido. Se a minha dilatação não acontecer da forma que eu espero, pelo amor de Deus, pode marcar a cesariana. E aí ela introduziu. Quando veio depois uma outra obstetra, ela já veio com outro comprimido. Só que não tinha acontecido, minhas contrações estavam muito fortes já. Eu já não estava aguentando mais. Aí eu disse, não, doutora, eu não quero mais não. Eu disse para a outra obstetra que quando fosse introduzir o outro comprimido, se não, a dilatação não acontecesse, eu ia para cesariana. Aí ela pegou e deu uma ideia. Ela fez, já sei, a gente pode introduzir o sorinho, né? O sorinho. O sorinho é uma outra forma de indução. É uma forma mais agressiva, mas ela é mais rápida. As dores são muito piores do que as dores das contrações normais, mas ela acontece. E aí tudo bem, eu fiquei até feliz com a ideia, porque eu queria muito, muito parto normal. Eu disse, tá bom, eu aceito o sorinho, bora, avante. Isso, eu já tava 3 dias no hospital, tá, gente? Eu tava já cansada de estar no hospital. E aí, botou o sorinho, minha gente, quando botou o sorinho, aquele sorinho que de inho não tem nada. Que dor miserável, minha gente. Que dor dos infernos, meu Deus do céu, muita dor. E eu me contorcia, eu chutava a maca. Gente do céu, a respiração, o trabalho de respiração, soltar, respirar, soltar, não tá adiantando não. Eu comecei a entrar em desespero. Eu disse, meu Deus do céu, mãe, é muita dor. Mas ainda assim, eu queria normal, eu queria muito normal. Aí eu disse, chama ela pra ver essa dilatação, porque eu já tava umas horinhas lá no sorinho, né? Eu disse, essa dilatação deve estar acontecendo, né? E eu tava sentindo a pressão do bebê. Quando chegou lá, 6 centímetros. Tudo bem. Chegou uma depois, disse 8 centímetros, daí a outra 7 centímetros. Uma confusão de centímetros. Aí eu disse, não, pelo amor de Deus, não aguento mais. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, chama o médico, eu não quero mais, eu vou fazer uma cesariana. Isso eu já frustrada, porque eu tinha passado por tudo, por todas as dores, estava já insuportável, eu ia ter que passar pela cesariana, uma coisa que eu queria muito evitar, sabe? Por N motivos. Eu queria parto normal, porque eu acho muito lindo o parto normal, eu acho que é um dom de Deus, né, que Deus dá a toda mulher. E fora o pós-parto, que é muito melhor também. E também porque eu morro de medo de cirurgia. Eu tenho pavor a cirurgia, pavor. Aí chegou o chefão lá, né, dos enfermeiros lá. E queria entender a minha situação, né, porque eu tava gritando, já desesperada. Já disse que desliga esse sorinho. Aí ele chegou lá e foi fazer o toque. E disse que ele disse que a bolsa não estourou, vamos ter que estourar essa bolsa, né?
E detalhe que uma obstetra tinha chegado antes e tinha dito que tinha estourado a bolsa. Eu disse, cacete, meu filho. Eu disse pra ela que eu não queria mais normal. Eu disse pra ela que se fosse introduzir o 6º comprimido e não dilatasse mais nada, eu iria querer cesariana. Ele, você falou isso? Eu disse, falei. Aí ele, e eu disse a ela, inventou de trazer o sorinho. Eu gostei da ideia do sorinho e trouxe o sorinho, mas a dilatação não acontece. Aí ele, poxa, essa dilatação realmente tá complicada. Olha, eu vou dizer pra você, pode ser que você tenha hoje, pode ser que você tenha amanhã, porque o que acontece? A dilatação, o trabalho de parto só acontece quando a dilatação tá em 10 centímetros, entendeu? E aí tinha demorado um pouquinho pra chegar em 10, né? Aí, resumindo o que, gente? Eu tô contando tanto detalhe, né? Porque eu amo contar a minha história do parto. Aí, concluindo, acho que a palavra certa é concluindo. O chefão lá disse, ficou arretado, porque não era pra ela ter dado a ideia do sorinho. Quando eu falei que queria cesariana, já era pra ter levado pra cesariana. E detalhe, por quê? Porque o meu bebê poderia começar a entrar em sofrimento fetal e faltava pouco pra isso. Eu digo uma coisa a vocês, se eu tivesse insistido nesse normal por mais tempo, sabe, por mais dias, eu acho que teria dado tudo errado, porque esse eu tava com 41 semanas, já tinha passado de 41 semanas, detalhe, e ele não tava querendo sair, ele não tava cooperando, o bebê tava paradinho lá, tranquilo na dele, a dilatação não tava acontecendo, e nada, entendeu? Então, enfim. Mas no final das contas tudo deu certo, né? Mas não vamos chegar lá na cesariana, vamos chegar na cesariana. Aí me levaram, né? Em menos de meia hora, minha filha, já mandaram, vamos botar na maca de qualquer jeito. Botaram na maca lá e me levaram rápido. Eu, minha mãe, pelo amor de Deus. Minha mãe foi correndo atrás de mim. Aí eu disse, minha mãe vai assistir o parto, né? Pelo amor de Deus, eu não quero ir sozinha, Eles vão, ela vai assistir o parto. Depois me botaram na sala sozinha. Cadê a minha mãe? Aí disseram, ela vai entrar depois a gente vai arrumar você pra fazer o procedimento quando for começar o parto. Aí ela entra. Começou o parto. E cadê a minha mãe? E aí tudo bem. Me deitaram lá, botaram um pano assim na frente, né? E cadê a minha mãe? Nada da minha mãe. Eu, cadê a minha mãe? Pelo amor de Deus, preciso da minha mãe. Aqui ela precisa me dar acalento, ela precisa me tranquilizar. E eles disseram, vai entrar, se preocupa. Eu tava puta já, porque eles estavam mentindo pra mim. Ela não ia entrar ali. Ela só entrou quando o bebê já tinha nascido. Mas foi mágico. Foi simplesmente, assim, espetacular. Na hora que eu olhei, assim, pro lado e vi o meu bebê ali coladinho em mim. E minha mãe pegou ele, né? E ele já foi querendo me cheirar, assim, sabe? Que sente, não sei. Foi uma coisa tão sublime. Mas enfim, foi o melhor dia da minha vida. Foi um dia muito difícil, mas foi o melhor dia da minha vida. E aí eles me levaram pra sala de recuperação, né? E aí foi um outro terror. Simplesmente me colocaram lá na sala de recuperação, sozinha. E sabe o que é pior? Minha reação, acho que a reação de muita gente, não sei. O corpo treme. Involuntariamente. Minha gente parece que estava tendo um ataque. O corpo tremia todo, dos pés à cabeça. Meu corpo tremendo, eu não estava conseguindo parar. E eu, socorro, alguém venha me socorrer. Eu achei que eu estava morrendo, porque a minha pressão tinha baixado. O corpo tremendo, e meio grogue. Não estava sentindo dor nenhuma. Mas sabe aquela sensação de não conseguir controlar nada do seu corpo? Aí não sentir as pernas, que é normal. Era tudo normal da anestesia, sabe? Mas foi a primeira vez que eu tomei. Pra mim foi muita novidade, né? E aí pronto. Aí depois que meu corpo parou de tremer, me levaram pro quarto que eu tava. Já tô terminando, já. Não precisa que ficar querendo minha atenção. Aí eu fui pro quarto, aí levaram meu bebê e eu pude aproveitar ele. E graças a Deus deu tudo certo. Estamos aqui, sãos, salvos, cheios de saúde, né? Ele me atrapalha um pouquinho assim as minhas noites, né? Não dorme a noite toda, né? Peraí. Mas aí é isso, finalmente eu consegui gravar, desde aos trancos e barrancos, mas gravei, é o que importa. E é isso, tchau, espero que tenham gostado. Temas de gravidez, gestação, bebê, maternidade, eu vou dar uma pausa. Vou tentar voltar com os temas de história, será que eu consigo? Tomara, né? Acho que você é comportado, mostre.
Vá.